Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Olá, amigos e amigas patriotas! Eu sou o mestre Dinho Robô News. Fique conosco até o final. Na sequência, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. E na continuação, também vamos assistir às matérias, aquelas matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapan envia todos os dias para o mestre Dinho Robô News. Meus amigos e minhas amigas patriotas, por gentileza, não deixa de... É importante, tem relevância essa matéria que o juiz Oscar Aníbal Chapan prepara com bastante carinho. A seguir! Muito bom dia. Hoje, dia 2 de julho de 2026, horário 8h30 da manhã. Estamos permanentemente no acompanhamento das forças-tarefas estabelecidas no dia de hoje. Temos várias forças-tarefas e já estamos com a Interpol autorizada a toda a investigação da Lava Jato. O processo da Lava Jato foi reaberto. As empreiteiras, as petroquímicas, todas elas uma com a outra. Então, esta ORCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, o procedimento de cooperação de escrutinadores de trocas de favores. Então, a PDVSA sustentou o Brasil e o Brasil sustentou a PDVSA, como também o Banco de Desenvolvimento sustentou todo o comportamento financeiro lá fora, no sistema SWIFT. Então, a lavagem de capital, através do Gustavo Kirchner, diretor do BID, lá em Basileia, 54 bancos ao narcotráfico global. E, claro, eles começaram a fazer seus feudos, começaram a ter as suas próprias milícias. E tudo isto documentado. Então, a Interpol, ela se encontra no Brasil. A ordem já foi estabelecida, o caso foi reaberto e já começou as investigações. Aqui no Brasil, tem todo o acervo acompanhado pela Interpol. Tem todo o acervo acompanhado por 60 agências de inteligência. Então, agora nós temos que informar a estes malfeitores que quanto mais praticarem
suspeições arbitrárias, aumentam a sua pena. Tudo que vocês falarem vai ser utilizado contra vocês. Porque nós temos fatos, atos e circunstâncias. Já está tudo confiscado. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro, juiz corregedor, na função ao 7, interventor na República Federativa do Brasil, pelo Tribunal Penal Internacional, pelo Supremo Tribunal Mundial, pelo Tribunal do Brooklyn, pela Corte Permanente de Haia. Então, já estamos posicionados. Ninguém está falando das demissões em massa no Brasil. Eu quero tratar com você sobre isso para falarmos o que ocasionou e como é que resolve isso. E isso vai impactar diretamente as suas empresas, porque aqui quem me segue aqui no meu canal são empresários, empreendedores, investidores e até para você que não tem empresa, vai impactar também para você. Se você não prestar atenção no que eu vou falar aqui até o final do vídeo, talvez só dê tempo de você correr e bater um currículo rápido, porque as demissões também alcançarão você. Então, meu amigo, minha amiga empresária que está me assistindo, eu convido você a ficar até o finalzinho desse vídeo para nós tratarmos desse assunto tão importante que é o futuro das empresas brasileiras e você está nessa daí. Você pode pensar assim, eu não tenho nada com isso porque eu sou investidor da Bolsa de Valores e na Bolsa de Valores tem o quê? Macaco de circo? Não, tem empresas. Então você também pode se lascar todo. Esse vídeo é para você também. Eu queria chamar aqui um trecho de uma reportagem da Jovem Pan News que gentilmente me cederam o direito dessas imagens para eu mostrar aqui no canal, onde eles falam que essa semana o Grupo Mateus, são donos de grandes redes de supermercados do Nordeste, atuam em vários estados, mas predominantemente no Nordeste brasileiro, botaram na rua 6.600 empregados. Roda a matéria, eu já volto já. O Grupo Mateus, uma das maiores redes varejistas do Brasil, demitiu cerca de 6 mil funcionários no primeiro trimestre de 2026. A varejista informou que as mudanças fazem parte de um processo de ganho de eficiência operacional e revisão de estruturas administrativas e logísticas. Os desligamentos atingiram, sobretudo, unidades no Norte e Nordeste, regiões onde o grupo concentra a maior parte das operações. Posto isso daí, é preciso entender com clareza como é que chegou nesse ponto. Como é que chegou nesse ponto? É bem fácil de entender. Toda empresa, ela vive de venda. Todo o dinheiro que paga as contas de uma empresa tem que vir do bolso do cliente. Sempre que você contrariar isso, você vai em direção à falência. Então, o que aconteceu ao longo dos últimos 20 anos? Isso não é culpa do Lula agora, não. Isso também não é culpa do Bolsonaro. Não é culpa do Temer, não é culpa da Dilma. O que aconteceu com o Brasil nos últimos 20 anos? Vamos melhorar. O que aconteceu no Brasil nos últimos 25 anos? O Brasil veio passando gradativamente por um processo lento e silencioso de desindustrialização. Enquanto a China caminhava para ser o parque industrial do mundo, o Brasil caminhava para se tornar, o Brasil que tinha muitas indústrias, caminhava para se tornar um país do agronegócio, caminhava para um processo de desindustrialização. Nesse processo de industrialização, o povo foi ficando miserável aos poucos. O que aconteceu com o Brasil é mais ou menos assim: se você pegar um sapo e botar ele dentro de uma panela com água fria, ele vai nadar ali numa boa, mas aí tu vai esquentando a água devagar. Ele não vai sentindo, ele vai vendo que a água está morninha e ele vai continuar nadando. Quando ele menos esperar, a água está fervendo e ele morreu. Então, o que aconteceu com o Brasil foi o mesmo processo do sapo. De forma silenciosa e gradativa, as indústrias foram fechando. Ninguém fecha a Avenida Paulista para fazer um protesto quando fecha uma empresa. Ninguém fecha a Avenida Paulista quando uma fábrica encerra as atividades. Não há nenhum tipo de manifestação pública quando uma empresa fecha suas portas. Não há nada que mostre publicamente para o governo que algo está dando errado quando é com as empresas. Quando os governantes querem fazer alguma coisa,
de interesse próprio deles, porque nunca é de interesse público, sempre é de interesse próprio, particular, de um pequeno grupo de espertalhões, de ladrões, que agora eu não posso mais chamar de ladrões, agora eu tenho que chamar de Vossa Excelência, que antigamente a gente chamava de vagabundo, de ladrão. Agora, falaram para mim assim, o pessoal do jurídico aqui da empresa falou: Leandro, não chama mais vagabundo de ladrão não, agora chama de Vossa Excelência. Então, quando esse pequeno grupo de Vossa Excelência querem fazer alguma coisa de interesse pessoal para aquele grupinho de empresários, para aquele grupinho bem fechadinho deles, o que eles fazem? Eles movimentam uma massa de manobra, inocentes úteis. Eles dão pão com mortadela, eles enganam o povo para que o povo vá para a rua fazer uma manifestação para defender interesses pessoais. E o povo, como bobo, como gado, vai. O povo é arrebanhado como gado para participar dessas palhaçadas na Avenida Paulista e na Praia de Copacabana também. Então, quando é uma indústria, ninguém fala nada, a coisa caminha silenciosamente. Quando é de interesse do país, ninguém fala nada, caminha silenciosamente para o buraco, para o cemitério e acaba. Então, durante esses anos todos, durante os últimos 25 anos, nós vimos o Brasil ser desmontado, o Brasil ser saqueado. E aí, chegamos num ponto onde as pessoas não têm emprego. As pessoas não têm emprego ao ponto de ter dinheiro para comprar comida, porque o Grupo Mateus eram donos de redes de supermercado. E as pessoas, como não têm mais dinheiro para comprar comida, o que as empresas hoje estão fazendo? Estão vivendo de dinheiro de banco. As grandes empresas, as pequenas todas, né? Mas as grandes empresas, hoje, como elas não têm cliente que compre o suficiente para manter a estrutura delas, elas vivem de financiamento. Que eles deram um nome bonito para isso. As empresas agora vivem alavancadas. O que é a alavancagem? A alavancagem é pegar, vou traduzir a alavancagem de forma bem simples, é pegar dinheiro com o banco para manter uma empresa que não se sustenta aberta. A alavancagem é pegar perfume para passar no cocô. É a mesma coisa. Quando uma empresa precisa de dinheiro de banco para se manter aberta, ela tem que ser fechada. Tem que ser fechada. O dinheiro que paga a conta de luz, que paga o salário dos empregados, que paga o material de limpeza, que paga a água, que paga o telefone, que paga todas as contas da empresa, ela tem que sair do bolso do cliente, não do banco. Gente, eu sou contador por formação. Eu criei a contabilidade online no Brasil há quase 20 anos. Eu sou proprietário da maior empresa de contabilidade do país, que é a LMA Contabilidade. Gente, mais da metade dos meus clientes terminaram agora esse mês de pagar o empréstimo que pegaram no ano passado para pagar o 13º dos empregados. Não faturam o suficiente para pagar o 13º dos empregados. São mais de 35 mil clientes, pessoas jurídicas. Vocês têm noção do que é isso? Então agora, essa semana, o Grupo Mateus demitiu 6.600 pessoas. Tem um outro caso aqui também, que é do Balanço Geral da Record, onde uma fábrica de calçados demitiu 500 pessoas. Eu já volto já. Roda a matéria aí, porque a Record me cedeu gentilmente também essas imagens. Muito obrigado, Record. Balanço Geral, 500 demissões numa indústria de calçados essa semana. Roda aí. Situação complicada essa aqui, ó. Mais de 500 funcionários de uma indústria de calçados foram demitidos nesta terça-feira. Realmente uma situação dramática, porque são 500 famílias. 500 famílias. Esses 500 funcionários trabalhavam nas fábricas localizadas em Frei Paulo e em Salgado. Seguindo na questão da indústria de calçado, o Mais Notícias também me cedeu umas imagens que eu queria que rodasse aí, ó. Fábrica de calçados demite 344 pessoas. Roda aí a reportagem deles, que eu já volto já. Uma empresa grande fabricante de calçados fechou a unidade em Machado, no sul de Minas. 344 funcionários foram pegos de surpresa e receberam a notícia de que estavam desempregados. Renata tem 19 anos e veio dar baixa na carteira. O cargo na produção da Ferracini, em Machado, no sul de Minas, foi o primeiro registro de trabalho da jovem. O anúncio da demissão foi uma surpresa. Fomos pegos de surpresa. E há quanto tempo você trabalha aqui? 8 meses. Tentar
uma outra, né? Outro serviço. Este também era o primeiro emprego registrado na carteira do Maicon. Há 7 anos, ele trabalhava no controle de qualidade da empresa de calçados. Nós estávamos esperando o papel das férias para assinar. Só que depois já chamou na reunião, a gente foi lá e já levou aquele baque, que estava fechando a fábrica já. Também era o primeiro emprego de Suenes. A jovem de 23 anos trabalhava na área de produção há mais de 2 anos. Na cidade já havia boatos. Acho que a empresa não ia bem. E aí, como é que era o clima aqui dentro? Estava tudo normal, embora havia um pouco de tensão. Machado tem pouco mais de 42 mil habitantes. A empresa se instalou na cidade há 15 anos. Aqui funcionava toda a parte de produção dos calçados. O sustento de muitas famílias saía daqui. Valson era o gerente industrial e acompanhou todo o processo. Ele também ficou sem o emprego. O motivo é estratégico, como sempre, né? A empresa privada, a economia, né? Economia mista, a gente tem, logicamente, planos estratégicos, tem que ter reestruturação para se manter no mercado, né? Que o mercado hoje é muito competitivo. E dentro desse estudo, logicamente, se decidiu que essa planta aqui, no momento, não convinha se manter mais, né? Devido à questão de logística, devido a questões econômicas, né? A empresa tinha 345 funcionários, que agora estão desempregados. Isso aí é para vocês verem que as indústrias brasileiras não estão conseguindo fazer venda no mercado interno. As indústrias brasileiras estão atravessando uma dificuldade que eu noto aí que são 2 dificuldades grandes. Uma, se manter aberta num ambiente tóxico para uma empresa. O que é um ambiente tóxico para uma empresa? Altos impostos, ausência de segurança econômica, ausência de segurança jurídica, ausência de segurança física, porque é ladrão que não acaba mais. É ladrão que não acaba mais. É ladrão quando você olha para frente. É ladrão quando você olha para trás. O samba do Bezerra da Silva já mostra isso. É ladrão que não acaba mais. A empresa não aguenta um ambiente tóxico com a maior conta de luz do mundo, logo abaixo da Coreia do Norte. Então, o Brasil se tornou tóxico para as empresas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, não tem mais para quem vender. Até clientes meus que importam produtos da China, diretamente das fábricas. Muitos deles eu levo à China, na Canton Fair, que eu vou todo ano em outubro e levo grupos de brasileiros. Eu trago esses caras para conhecer as fábricas na China, para pular todos os atravessadores. E tem muitos que estão morrendo de fome. Sabe por quê? Estão com as mercadorias encalhadas. Não tem para quem vender. Então não adianta comprar barato com chinês para vender para brasileiro. Olha, um conselho aqui para você que é investidor, para você que é empresário, para você que é empreendedor. Se você está pensando em montar um negócio para fazer uma venda para um brasileiro, pare agora. Pare agora, porque você vai morrer de fome. Porque igualmente o Grupo Mateus, igual essas fábricas de calçado que eu mostrei aí para vocês, você vai ter o mesmo fim desses caras. Não tem para quem vender. Poxa, Leandro, falando assim do Brasil, eu sou brasileiro também. Eu tenho empresas no Brasil. Todo mundo sabe que eu sou dono da Cafézeus também. A Cafézeus hoje é o maior sucesso de venda de café no mundo árabe. Eu estou falando com você aqui de Dubai, onde eu moro com a minha família e trouxe todos os que trabalham comigo para salvar as nossas empresas. Porque no Brasil a gente não tinha mais para quem vender café. Não tinha mais. 1 quilo de café no Brasil, senhores, está mais caro do que 1 litro de uísque. A dona de casa não compra mais café. Compra bebida sabor café. Ela compra garapa de café. Energia hoje, apodrecimento amanhã. Bebida sabor café hoje, câncer amanhã. É isso que a dona de casa está comprando. Câncer a longo prazo. Eu não sei vender câncer a longo prazo, não sei vender isso para os outros. Então o que eu fiz? Peguei a Cafézeus e trouxe para Dubai e aqui eu vendo para 22 países árabes, que dá 3 vezes a população dos Estados Unidos. E qualquer um que tivesse condição financeira de fazer o que eu fiz, faria também. Então vamos deixar a hipocrisia de lado. É uma questão de sobrevivência. Você está dentro de um navio, o navio está afundando. Você está dentro do Titanic. Não, eu não vou buscar um bote salva-vida porque eu vou morrer junto com o último passageiro. Sai daí, né? Sai daí, maluco. Então você não está precisando de uma pessoa para falar de negócio, você está precisando de um psiquiatra, você está doido. Então se o navio está afundando, você vai buscar um bote salva-vida. E o Brasil é esse navio que está afundando. O navio é uma arca de Noé que está levando só pica-pau. Ou seja, é uma porrada de brasileiro tentando afundar o próprio navio. É difícil, é difícil.
Então essas empresas todas que eu mostrei para vocês aí estão atravessando esses problemas, não tem para quem vender. E um custo altíssimo para se manter. Para você que está assistindo esse vídeo, para você, meu irmão brasileiro, que quer trabalhar honestamente, que não quer pagar propina para ninguém, para você que quer fazer o seu trabalho honesto, comprar e vender, simples assim, eu convido você a atender o mundo árabe, como eu fiz. Eu convido você a abrir sua empresa na Frizone, aqui em Dubai, porque daqui do nosso centro logístico a gente redistribui teu produto para 22 países através de linha férrea. Então aqui na Frizone imposto é zero. Você vende, não paga nada. Mas Leandro, como é que a gente consegue fazer isso? Bom, primeiro passo é você agendar uma videoconferência com o Leandro Monteiro. Primeira coisa que eu quero fazer é conhecer o que você faz e saber onde é que você quer chegar. Esse é o primeiro passo, é a primeira conversa. Eu faço igual o GPS. Para eu te dar o caminho, eu preciso saber onde você está e onde você quer chegar. A partir disso, eu vou traçar a rota para você chegar mais rápido e com segurança. Então anota o meu WhatsApp aqui de Dubai. É prefixo mais 971 50 573 8052. Você vai agendar uma consultoria com o Leandro Monteiro. Nós vamos fazer um raio-x de como está a sua situação atual. Eu quero saber quanto você gostaria de ganhar com exportações. Eu quero saber quanto você está disposto a investir na sua empresa, não é na minha, na sua empresa, para nós botarmos os teus produtos nos 22 países árabes. Uma porção dessas empresas que eu mostrei aí para vocês faziam algumas vendas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos dá um espirro, o brasileiro morre de pneumonia. O Trump dá uma tuitada lá, derruba meia dúzia de empresas no Brasil. A verdade é essa. Então estava todo mundo viciado em vender para os Estados Unidos. Estados Unidos subiu as tarifas, o brasileiro sucumbiu, morreu. Então, como é, Leandro, como é que a gente consegue sobreviver? Como é que as indústrias brasileiras vão sobreviver? Exportando para Dubai e países árabes. Você sabe quem já deu essa dica, já cantou essa pedra faz tempo? Presidente do BNDES, no programa Canal Livre, que me cedeu também essas imagens, que eu vou rodar aqui. O presidente do BNDES falou, ele quer reindustrializar o Brasil. O Aloysio Mercadante, ele disse no programa do Canal Livre, na televisão, que ele está empenhado no processo de reindustrialização do Brasil. Eu acredito no Aloysio, ele realmente quer. Mas ele disse para quem que ele ia emprestar dinheiro? Para indústrias brasileiras focadas na exportação. Por que que ele disse isso? Porque ele já sabe que se o BNDES emprestar dinheiro para uma empresa brasileira para vender para brasileiro, essa empresa vai quebrar e não vai pagar o BNDES. O BNDES já sabe que o brasileiro está falido. O brasileiro está com os dentes agarrados na parede. O brasileiro está falido, está morto. É só despachar na macumba, já está morto. Então não adianta montar uma indústria, emprestar dinheiro para uma indústria brasileira, vender para brasileiro, é botar sal em carne podre, é jogar dinheiro fora. Então o BNDES quer colocar dinheiro em indústrias que querem exportar. Uma coisa que não é precisar me... Estou falando. Agora, ninguém está falando disso. Eu não vejo ninguém falar disso. Eu só vejo o pessoal falar do gol que o Brasil fez, do gol que o Brasil não fez. Eu vejo gastarem horas de televisão para falar dessa bobagem de futebol, que isso não leva ninguém a nada. Eu até... Rapaz, você sabe uma coisa que eu tenho inveja? Olha que eu não sou um cara invejoso, não. Mas uma coisa que eu tenho inveja é quando eu vejo um cara vibrar na torcida do estádio de futebol. Porque eu não consigo ter essa emoção. Eu não consigo. Eu até entendo do futebol a parte financeira, a parte econômica, do dinheiro que aquilo movimenta. Mas eu não consigo sentir a emoção de ver 22 homens correndo atrás de uma bola. Eu não consigo me imaginar vibrando que tem 22 homens correndo atrás de uma bola. Eu não consigo me imaginar parando de trabalhar para ver uma bobagem dessa. Eu não consigo imaginar como é que tem tanta... Eu acho que o errado sou eu. Porque se tem tanta gente que gosta disso, então o errado sou eu. Se tem milhões de pessoas que curtem isso no mundo inteiro, tem gente que viaja para outros países, tem até deputado viajando com dinheiro público para os Estados Unidos para assistir o futebol.
Tem até deputados, cara. Esses caras votaram um orçamento extraordinário. Os deputados brasileiros votaram para pegar 44 mil reais cada um para poder irem aos Estados Unidos com teu dinheiro, trouxa, para assistir jogo de futebol. Eu vejo, os caras têm emoção nisso. Eu não consigo. Eu até invejo quem tem esse tipo de emoção. Eu não tenho. Eu acho que se eu ficasse parado 1h30 assistindo um jogo de futebol, eu ia estar com a sensação de que eu era um otário e eu ia passar 1h30 pensando assim comigo mesmo: o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Que merda! O que eu tô fazendo aqui, cara? O que eu tô fazendo aqui? Eu ia olhar para um lado, olhar para o outro, eu ia me sentir um idiota. Então, eu até invejo quem gosta disso. Então, a turma do futebol, eu até entendo a parte econômica, financeira, aquilo movimenta muito dinheiro, essa parte eu entendo, e eles têm toda a razão. Isso realmente movimenta muita grana. A outra parte de quem gosta é que eu não consigo compreender, eu não tenho inteligência, eu não tenho percepção para isso. Eu não tenho sabedoria suficiente, eu não tenho iluminação para poder entender um troço desse. Mas eu vejo gastarem horas de televisão para falar de futebol, mas ninguém fala das empresas. Eu não vejo ninguém falando de ajudar as empresas. Eu não vejo ninguém falar de construir um país ajudando as empresas. Uma meia dúzia de jogador vai ficar rico e aqueles que seguem esses jogadores vão ficar cada dia mais pobres. Mas eu não vejo ninguém falando desses... Eu não vejo nem a turma discutir que os deputados pegaram uma grana para poder viajar para os Estados Unidos para assistir jogo do Brasil. Olha, só por isso eu já mereço o seu like. Se você é do grupo que pensa igual a mim, por favor, coloca aqui nos comentários do vídeo: Leandro, tô contigo. Esse negócio de futebol não leva ninguém a lugar nenhum. Vamos tratar de negócio. Coloca aqui, quebra meu galho nos comentários do vídeo. Escreve aqui, para eu não ter a sensação que eu estou sozinho nisso, porque às vezes eu acho que só eu que acordei. Eu falei, será, gente, que só eu que estou lúcido? Será que essa gente toda está doida? Não é possível. Não é possível. Deve ter mais gente lúcida igual a mim. Então coloca aqui nos comentários, não deixa para depois não, coloca aí nos comentários: Leandro, eu estou contigo, eu acho também uma palhaçada, a gente tem que fazer foco nos nossos negócios, nas nossas empresas e ganhar o nosso dinheiro, porque os jogadores já estão ricos, eles querem mais que a gente se dane. É verdade. Então imagina você que é empreendedor, que é investidor, que vai deixar a sua empresa chegar no ponto de falência. Não faça isso não. Você que é dono de uma indústria, que está me assistindo, entre em contato comigo para a gente botar os teus produtos aqui. Olha, te contar um caso verdadeiro aqui. Eu não posso falar o nome da empresa dele porque ele não me autorizou a fazer isso. É um amigo querido e ele tem fábrica de suco de laranja. Eu conheci ele no Salão do Jaça, cortando cabelo lá. Eu não estou autorizado nem a falar o nome dele e nem o nome da empresa dele. É um amigo querido, ele fabrica leite, ele fabrica suco de laranja, suco de tangerina, produtos de altíssima qualidade. A fazenda dele é assim, top de linha. Então os produtos que ele faz são com excelência, são de muita qualidade. E há alguns anos atrás eu falei para ele, olha, o Brasil está caminhando para dias muito difíceis. Vamos botar teus produtos no Emirados Árabes? Ele me ignorou. Ele quis continuar vendendo para o Carrefour, quis continuar vendendo para o Extra. Está se lascando agora. Está se lascando e já está pedindo recuperação judicial. Porque não consegue mais pagar os fornecedores. Não consegue. Porque o produto encalha. Deixa eu te dizer uma coisa, que muita gente não vive isso, e então eu contando isso aqui para vocês têm uma noção melhor do que está acontecendo. Alguns anos atrás, quando eu comecei a Café Zeus, eu comecei ela com o objetivo de exportar café aqui para os Emirados Árabes. Tá? Foi assim que eu comecei ela. Mas, já que eu estava fabricando café, eu comecei também a vender para o Brasil. Naquela época, quando a gente chegava para um supermercado para botar o nosso produto lá, eles nos vendiam assim, pagavam com 30, 60 e 90.
30, 60 e 90 dias. Parcelava em 3 vezes, pagava em 3 vezes. A situação do Brasil continuou a ficar muito mais difícil, e aí eles começaram a botar a primeira para daqui a 90 dias. Então, pagava com 90, 120 e assim ia. A situação do Brasil foi piorando cada vez mais, e aí eles queriam parcelar em 6 vezes a primeira para daqui a 120 dias, ou seja, você entregava o produto agora e só daqui a 1 ano terminava de receber tudo. E quando você recebia daqui a 1 ano, a última parcela, aquilo que tu recebeu já não valia mais nada, porque os produtos todos já aumentaram de preço, a inflação tinha corroído a nossa margem de lucro e você estava trabalhando de graça. E por último, que é como está funcionando agora, tá? É como está funcionando agora. Para você que vai ao supermercado, pegar um produto, botar no carrinho, muitas das vezes você não sabe o que aquele fornecedor daquele produto está passando. Eu vou contar aqui para você. Agora está assim o supermercado. Pegam o produto em consignação, ele não compra mais do fornecedor, ele pega de graça. Se vender, ele paga ao fornecedor, se não vender, ele devolve. Os supermercados estão nessa vibe aí. Os supermercados estão fazendo isso. Sabe o que vai acontecer? Você está ouvindo isso pela primeira vez aqui no canal do Leandro Monteiro. Você vai ver isso acontecer daqui a algumas semanas. Não são muitos meses não, daqui a algumas semanas. E você vai falar, cara, o Leandro falou isso. O Leandro já tinha alertado isso pra gente. Sabe o que vai acontecer? Você vai chegar no supermercado e não vai ter mais produto na prateleira. As pessoas vão ter algum dinheirinho e não vai ter produto para comprar. A verdade é essa, porque os fornecedores não estão aguentando mais. Então, para você que está me assistindo, que tem uma fábrica de qualquer coisa, seja sapato, seja de roupa, seja de alimentos e bebidas, material de construção civil, eu não sei o que você fabrica. Uma coisa eu tenho certeza, o teu cliente não está mais no Brasil. Isso eu posso afirmar categoricamente. O seu cliente não está mais no Brasil. Seu novo cliente não está mais nos Estados Unidos. O seu novo cliente não está mais na Europa. O seu novo cliente está aqui, no Oriente Médio, te esperando. Por isso, eu convido você a entrar em contato com o WhatsApp do Leandro Monteiro, agendar sua consultoria para nós colocarmos teu produto aqui. Ou aquela turma que vai esperar as coisas melhorarem, é a mesma turma que acredita que vai vir o Papai Noel, acredita no coelhinho da Páscoa, é a mesma turma que acredita em estocar vento, é a mesma turma que acredita que o filho do Bolsonaro vai salvar o Brasil, é a mesma turma que acredita que bota o celular aqui na cabeça e chama os extraterrestres para fazer intervenção no Brasil. É o mesmo tipo de doido. É o mesmo tipo de pessoa que acredita que o Lula vai acabar com a corrupção no Brasil. É a mesma tipo de gente. Se você acredita nisso tudo que eu falei, não entre em contato comigo não. Porque eu gosto de conversar sobre negócio, eu gosto de conversar sobre lucro, eu gosto de conversar com gente inteligente, eu gosto de conversar com gente lúcida. Então essa turma que bota celular na cabeça, que fica assim, ó, num círculo, com o celular na cabeça, pedindo interferência de extraterrestre, para interferir na política brasileira. Essa turma que fecha a Avenida Paulista para defender Lula, que Lula vai acabar com a corrupção. Essa turma que fecha a praia de Copacabana para defender candidatura do filho de Bolsonaro, porque ele vai salvar o Brasil. Olha, gente, eu pergunto a vocês, quantas horas você conviveu com o filho do Bolsonaro que é candidato a presidente? Quantas horas? Eu não convivi nem 1 hora com ele. Você conviveu quantas horas? Nem 1 hora também, não é verdade? A madrasta dele, a atual mulher do Bolsonaro, foi para a internet falar coisas a respeito dele que, pelo amor de Deus, ela pode falar melhor do que eu e você. Ela convive com ele. Então quem conhece melhor ele? Eu, você ou a mulher do Bolsonaro? Então começa a prestar atenção. O homem também, e não é só dando porrada na direita não, dando porrada na esquerda também. Um homem que está há 18 anos no poder, como presidente da República, não combateu o tráfico de droga até hoje. Você acha que agora vai combater? Também não vai combater não. Enterrados em corrupção até o pescoço, pelo amor de Deus. Então é você para defender as suas empresas. Sou eu para defender as minhas empresas. Então a gente só pode contar com Deus e com a gente mesmo. A gente não pode contar com político. Não espere que a mudança de política
vai mudar alguma coisa no Brasil, que não vai, são todos farinha do mesmo saco, são todos corruptos, são todos bandidos envolvidos com bandidos. Então, gente, olha, eu nem voto que eu tenho nojo da política brasileira. Eu tenho nojo, mas é nojo. Quando alguém quer falar desses assuntos comigo, eu fico, meu Deus do céu, gente, eu vou pra praia, pô, vai encher o saco do bode. Hein, sai daí. Então, quando eu vejo alguém defender a direita ou alguém defender a esquerda, eu só fico olhando para a pessoa pensando assim, caraca, como tu é burro, como tu é idiota, como tu é manipulável, como você é um boçal que defende um dos dois lados, os dois lados são a mesma coisa, você ainda não entendeu isso, animal? Eu acho até graça. Aqui o ponto chega a burrice do ser humano. Então, para você que é lúcido, para você que está desperto, para você que é águia, não é pombo, para você que não faz parte da manada, para você que consegue pensar fora da caixa, para você que é cabeça, não é cauda, para você que é inscrito aqui no canal do Leandro Monteiro, porque eu só falo para gente inteligente, eu não falo para idiota. O meu canal não é para todos, o meu canal é só para gente inteligente. Quem me segue aqui é porque é inteligente. Quem passa 40, 50 minutos assistindo meu vídeo é porque é inteligente. Porque eu aqui só falo de coisas de interesse das empresas. Só falo de uma coisa que talvez seja um assunto que a maior parte das pessoas não gosta. O que é? Dinheiro. É sobre o que eu falo aqui. De vez em quando eu dou uma porrada na direita, eu dou uma porrada na esquerda, porque de alguma forma esses corruptos estão com a caneta na mão e quando eles dão uma canetada lá, interferem nos nossos negócios. Então eu dou porrada daqui também. Mas tirando isso, eu tomo conta das minhas empresas, tomo conta dos meus negócios e quero mais que todos eles se lasquem, mas tem que se lascar todo para se lascar bonito. Então, gente, se você pensa igual a mim nesse sentido, vamos planejar as tuas exportações aqui para o mundo árabe, vamos trazer os teus produtos aqui para o Oriente Médio, vamos legalizar a sua empresa na Free Zone em Dubai e vamos começar a exportar, porque você não tem mais para quem vender dentro do Brasil. E se quer uma realidade, você também não tem muito para quem vender dentro dos Estados Unidos, não. Porque os americanos estão passando por uma situação muito parecida. Olha, eu montei a minha empresa lá em Nova York, eu montei a minha empresa na ilha de Manhattan, para poder exportar produtos dos Estados Unidos para o mundo árabe. A minha empresa lá, a Lion International, que é a nossa empresa de comércio exterior, se você entrar lá no site da minha empresa, você vai ver. A nossa sede lá em Nova York não é para importar produto da China para botar lá dentro dos Estados Unidos, não é para importar nada para os Estados Unidos. O nosso trabalho lá é ajudar o governo americano, ajudar os empresários americanos, as indústrias americanas a exportarem os produtos deles. A minha empresa de importação e exportação em Nova York nunca importou nada da China para eles. Eu nunca fiz um processo de importação nos Estados Unidos. E muitos me procuram, Leandro, eu quero importar isso, eu quero importar aquilo. Eu falo, procura outro. Leandro, eu quero importar isso. Amigo, procura outro. Muitos brasileiros me procuram, Leandro, eu quero exportar para os Estados Unidos. Eu falo, procura outro. Eu só trabalho nos Estados Unidos exportando, mandando produtos americanos para o mundo árabe. É isso. Até na GoFood, a maior feira de alimentos e bebidas, e que eu trago muitos empresários também para conhecer os clientes aqui no mundo árabe, essa feira geralmente acontece em fevereiro, às vezes é em março. No próximo ano agora, em 2027, vai acontecer em março. E também eu trago grupos de brasileiros, grupos de americanos, para vir fazer negócios aqui e começarem a vender para o Oriente Médio, começar a vender para os 22 países árabes. Porque um americano que tem uma indústria para vender para americano, ele também está com os dentes agarrados na parede, não é só você, meu amigo brasileiro, estão com os dentes agarrados na parede. Tu está pensando que é só o brasileiro que está se lascando? O americano também. A verdade é essa. Olha, tem uma frase, escutei essa semana, cara. Eu escutei essa semana, essa mulher, ela foi candidata a presidente dos Estados Unidos em 2020. Ela falou uma frase e eu parei para prestar atenção nela, porque a pessoa que chega a ser candidato para ser presidente dos Estados Unidos, você concorda comigo que não é um otário. Essa pessoa convenceu um partido inteiro de que ela tinha que ser, que ela era a melhor opção para ser a presidente da nação mais rica do país, do mundo. Então ela convenceu
convenceu o partido inteiro de que ela era a melhor opção, apoiada pelo partido, e ela foi debater com os candidatos a presidente em 2020. A Elizabeth Warren é o nome dela. A Elizabeth, ela falou uma frase que eu queria até fazer uma live, porque essa frase dá uma live inteira. Ela disse o seguinte: quando você não é convidado para se sentar à mesa, certamente você faz parte do cardápio. Vou repetir, que isso é para análise. Quando você não é convidado para se sentar à mesa, certamente você faz parte do cardápio. Você está ferrado. Então eu pergunto a você, você toma as decisões políticas na sua cidade? Não. Você toma as decisões no sindicato da categoria dos empregados? Não. Você que está me assistindo é que toma as decisões no Palácio do Planalto em Brasília? Não. Você toma as decisões na esplanada dos ministérios? Não. Você é um empresário, você é um empreendedor, você é um investidor. Você não foi convidado para se sentar à mesa. Sabe por quê? Porque eu e você fazemos parte do cardápio. Eles querem comer a gente. Eles querem acabar com tudo que a gente tem. Então a gente tem que se defender. Eu escutei uma frase aqui do Sheikh Mohammed, o emir de Dubai, o governante de Dubai. Ele diz o seguinte, ele diz uma coisa parecida. Ele diz assim: em Dubai, não importa se você nasceu leão ou se você nasceu gazela. Quando amanhece o dia, você tem que correr. E é verdade. Então não espere as coisas melhorarem. Traga a responsabilidade do seu sucesso para as suas mãos. Não fica sentado esperando: eu vou ver se as coisas melhoram. Vamos esperar acabar a Copa, vamos ver como é que vai ficar. Não, eu vou esperar agora que vai ter eleições, vai mudar o presidente, eu tenho certeza que o filho do Bolsonaro vai entrar e vai salvar o Brasil. Não. O Brasil está muito violento, eu tenho certeza. Agora eu vou esperar, vou ficar aqui sentado esperando, porque vai mudar o voto, vai ter eleição, o Lula vai ser reeleito e agora vai acabar a corrupção. Ai, meu Deus do céu, assim eu vou passar mal, porra, de tanto rir. Pelo amor de Deus, você não tem mais autorização para pensar dessa maneira, não, você é inteligente. Leandro, o que a gente pode fazer para espantar essa corrupção? Vamos montar um grupo de samba. E como bom carioca, a gente vai fazer um show lá na Praça dos Três Poderes, lá em Brasília. Vamos pedir autorização da prefeitura, vamos organizar um show que a gente só vai cantar um samba só. Gente, aí o pessoal do STF, o pessoal do Congresso Nacional, o pessoal do executivo aqui do Palácio do Planalto, vamos sentar aqui, vamos fazer uma roda de samba. E se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão. Não fica um. No instante, Brasília fica vazia. Vai virar uma cidade fantasma. É só a gente cantar um samba para eles lá, rapaz. É só a gente cantar um samba. Eu convido aí os empresários, vamos fazer uma roda de samba lá na Praça dos Três Poderes. E se gritar, pega ladrão. É isso aí, não fica um, meu irmão. Olha, gente, se tudo que eu falei aqui faz sentido para você, se inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo, me segue lá no Instagram, @EuSouLeandroMonteiro. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. E se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão. Sim, o que aconteceu basicamente foi que o ministro Alexandre Moraes continua ignorando o processo da Flórida. Então, a gente intimou ele por e-mail, assim como foi autorizado pela juíza o mês passado. Do mesmo jeito que ele intimou a Rumble, originalmente com as ordens de censura, na Flórida. E, basicamente, teve um prazo de 21 dias, o qual foi de conhecimento público, amplo conhecimento público. Os 21 dias se cumpriram o 15 de junho, que
foi na segunda-feira. Justamente esse dia, aproximadamente a 1h30 da tarde, o prazo era até meia-noite, 1h30, 2 da tarde, a gente recebeu uma comunicação do escritório americano representando a AGU, nos informando que o governo do Brasil ia intervenir no caso e pedindo nosso posicionamento sobre certas questões processuais em breve. Isso com horas, né? Umas 10 horas antes de expirar o prazo. Essa noite da segunda-feira, o governo do Brasil entrou com uma moção para intervenir, etc. Mas, curiosamente, tudo o que eles apresentaram também indica, e eles deixaram explícito, que eles só representam o governo do Brasil e que eles explicitamente não representam Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele está sendo processado pelos, como já conversamos acho que nesse programa, ele está sendo processado por atos ultravires. Ele não está sendo processado por atos oficiais que cumprem com as leis, né? Ele está sendo processado por atos que podem ostentar ser oficiais, mas que são totalmente ilegais. E por isso ele está sendo responsabilizado como pessoa física. Só que ele não apareceu como pessoa física. Então, quando o governo do Brasil fala que intervene, mas não em nome do Alexandre de Moraes, sino só em nome de si mesmo, e o Alexandre de Moraes está sendo processado na pessoa física, basicamente isso deixa claro que Alexandre de Moraes não se apresentou no prazo permitido pela juíza e pelas regras dos Estados Unidos. Para quem achou que o governo norte-americano, o Trump, o Marco Rubio, estava brincando, seria apenas uma declaração que teria um condão político contra a criminalidade, não. Tem muito para ver. O que está sendo demonstrado que o americano declara? O PCC é a maior organização criminosa transnacional do hemisfério ocidental. O que eles sabem, que a gente sabe, quem inunda o mercado norte-americano de drogas é a Venezuela, o México e a Colômbia, principalmente. O PCC não inunda, chega lá, mas muito menos, os Estados Unidos. O PCC joga a droga para a África, para a Europa, para a Ásia, mas lava essa quantidade de dinheiro no mundo inteiro e principalmente nos Estados Unidos. Então, eles consideram uma organização criminosa brasileira como a maior organização criminosa transnacional do hemisfério ocidental. Faz lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, no Reino Unido, diversos países da Europa, faz até com o Japão. Então, vocês estavam achando, quem estava achando ou falando que não, é apenas uma declaração. Tem muito para vir e para se demonstrar que a parte financeira brasileira estava cobertando isso tudo. E quem é que bateu na porta do norte-americano, do Trump, para defender, fazer lobby em favor desses narcoterroristas, PCC e Comando Vermelho? O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, defendendo, fazendo lobby para que não fossem designados. Esses narcoterroristas que causam terror, o caos, a família brasileira, dominam territórios. Quem vocês acham que o pessoal do PCC vota nessa eleição? Quem vocês acham que o pessoal do Comando Vermelho vota nessa eleição? Então isso é só o começo. Essa designação foi para auxiliar e dar mais instrumentos para combater esse volume de milhões de dólares. São bilhões movimentados por ano por essas organizações narcoterroristas. Então, como é que eles trabalhavam? Origem dos recursos, venda de drogas, o tráfico de drogas no Brasil e o contrabando de dinheiro em espécie, que nos Estados Unidos é chamado de bulk cash. Ou seja, eles trazem o dinheiro para lavar aqui dentro dinheiro em espécie. Imagina a quantidade de dinheiro que eles estavam transportando. Em várias cidades dos Estados Unidos. O americano sábio já declarou que o PCC está em 13 estados norte-americanos, com diversas pessoas trabalhando nessa parte financeira. Não, aqui eles lavam dinheiro e por isso estão sendo processados. Coleta e intermediação, recolhimento de grandes volumes de dinheiro vivo,
com apoio logístico de intermediários, movimentação. Aí o uso da criptomoeda para transferir os valores de volta para o Brasil, dificultando o rastreamento, mas conseguiram rastrear. E a ocultação, entrada dos recursos por uma rede de empresas, aparência lícita ao dinheiro. Então, isso é só o começo. Quem estava trabalhando, lavando esse dinheiro no Brasil, fez o devido compliance? Fez um Know Your Client, quer saber quem é seu cliente? Essas empresas lavando 30 milhões de dólares de volta para o Brasil vindo de criptomoedas. Então, o que obriga a designação é que o mercado brasileiro, que fazia anuência ou vista grossa para essa lavagem de dinheiro desses narcotraficantes que nos arrebentam, que matam todos os dias, vai ter que fazer um compliance. Porque com a medida aqui, eles estão sancionados. Eles e as empresas deles não podem ter mais contato nenhum com nenhuma empresa americana e com empresas que tenham contato nos Estados Unidos. Não é isso que a gente quer? Não é a forma do combate conhecida do follow the money? Enxugar essa medida de designação do PCC Comando Vermelho é para isso, asfixiar a parte financeira desses grandes criminosos, canalhas, narcoterroristas. E o Lula defendendo esses caras na administração norte-americana. Uma vergonha, um constrangimento, uma canalice. Toque, toque, toque. Quem é? É o GAECO? Não. Dessa vez é a Polícia Federal. Operação Coronéis do Xingu. 25 busca e apreensão nos coronéis patifes que se acham acima da lei, que moram na nossa querida e pujante cidade de São Félix do Xingu. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Coronéis do Xingu, com o objetivo de apurar a atuação de organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos federais destinados à educação no município. Pasmem, a Polícia Federal aponta que esses canalhas estão envolvidos no desvio de 50 milhões de reais. Isso mesmo, 50 milhões de reais desviados da educação. E olha, que ainda não abriram a caixa preta para mostrarem outros rumbos que irão aparecer. Nos endereços visitados pela Polícia Federal está o endereço do ex-prefeito e ex-presidiário João Kleber de Souza Torres, acusado de diversos crimes, tem ficha criminal extensa. E ainda a Polícia Federal, novamente, esteve na casa do deputado estadual Torrinho Torres. E para envergonhar não só o município de São Félix do Xingu, mas envergonhando todos os paraenses, a polícia teve ainda no gabinete do deputado na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. Isso é uma vergonha para o povo paraense. A polícia sabe muito bem quem são esses dois sujeitos que se intitulam coronéis, canalhas, velhos conhecidos da polícia. E ainda o senhor deputado Torrinho Torres está sendo investigado pela Polícia Civil de ser uma das pessoas envolvidas na morte da família do Zé do Lago. Ouvi dizer que a Polícia Federal visitou outros endereços, mas nós vamos estar sabendo e repassando as informações mais adiante. Estamos assistindo, mais uma vez, a queda de organizações criminosas que o GAECO já havia revelado anteriormente, desviando verbas em São Félix do Xingu, tomando os cofres públicos daquela cidade, na qual tive a honra de ser delegado e meter muito bandido na cadeia e conhecê-los muito bem, além de ser vereador mais bem votado por esta cidade no ano de 2018, onde permaneci vereador 2 anos. Então conheço tanto eles da polícia quanto na política. E isso é só o começo. Nós sabemos que a batata já está assando e já posso prever que muitos vão para a cadeia, lugar de onde alguns não deveriam nem ter saído, porque nós vamos continuar lutando para desmascarar esses canalhas e fazer justiça. Lugar de ladrão é na cadeia ou no caixão. E eu prefiro a segunda opção. Delegado Caveira, deputado federal, vice-presidente do PL no Pará. Tamo junto. O golpe que foi proferido contra a minha família, que ceifou a vida dos meus pais por conta de um golpe, não vai ficar impune como essa organização criminosa está querendo junto com seus advogados. Não vai ficar impune.
Exijo respeito e que parem de sabotagem, porque esses dias já fizeram mais sabotagem comigo. E não vai ficar assim. A situação vai ter que ser resolvida. E a situação, eu mando vocês, advogados improbos, ilícitos, baixe a guarda de vocês, junto com esse líder dessa organização criminosa, do irmão da minha mãe, na cidade de Cícero Dantas. Eu exijo transparência desse golpe. Chegamos ao final desta edição. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o mestre Dinho Robô News. As últimas notícias na palma da sua mão. Que Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe você, sua família e o Brasil. Quero aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, aproveitar essa oportunidade. Eu quero aqui fazer um convite para todos os meus amigos e amigas patriotas para visitar a descrição dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapman. Na descrição, no topo, tem o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapman. Descendo, tem vários links com produtos do Mercado Livre e do Shopee. Tem também curso de mestre de obra e outros links. Meus amigos, próximo passo é só entrar na descrição e clicar nos links. Ok? Até a próxima edição.